Olá, boa noite. Estamos no ar com o Jogo do Poder. E nesta noite recebemos aqui o deputado federal e prefeito eleito de Londrina, Marcelo Bellinati. Seja bem-vindo, Marcelo. Ótima noite, Luiz. Boa noite, gente. Marcelo, bom domingo, né? Bom domingo. Vamos começar... Bom final de domingo e bom começo de semana, né? Vamos começar falando um pouco de Brasília. Essa semana o tempo esteve bastante, digamos, animado em Brasília. Mas sabe que não é assim, doutor? Sabe o que acontece? Eu estava até comentando com alguns amigos. O que passa na televisão, lá na Câmara, não tem essa dimensão. Já aconteceu, porque lá os trabalhos vão de manhã até de madrugada, né, Luiz? Às vezes começa 8 horas da manhã, 3 horas da madrugada, você está lá ainda, porque tem as comissões, tem debate nas comissões, debate de projeto, e o plenário é só ou no final da tarde, começo da noite. Quantas e quantas vezes eu já cheguei em casa de madrugada e eu ligo a televisão, e algumas televisões de madrugada ficam repetindo o noticiário. E aí que eu vou ver que muitas coisas aconteceram lá na Câmara, mas que você nem percebeu, porque é muito grande, Luiz. É uma cidade. Só para você ter uma ideia, são 8 mil funcionários, são 30 mil pessoas que passam por ali durante todo o dia, né? Então, assim, acontecem manifestações o tempo todo. É que essa acabou chamando a atenção, porque o pessoal invadiu o plenário, mas tudo pacificamente, né? Não teve nada de violência, nada, né? E para defender uma causa que aqui entre nós, eu pelo menos não concordo, né? Eles estavam defendendo a volta do regime militar, né? Então eu não concordo com essa pauta. Então muitas vezes as coisas que acontecem ali, eu estava no plenário, viu? Eu estava no plenário, foi tudo muito pacífico. A única coisa que eles entraram correndo, muita gente junto, acabaram esbarrando numa porta de vidro lá e quebrou a porta. Mas fora isso foi tudo pacífico, tudo tranquilo, e faz parte, né? As manifestações, elas têm que ocorrer, é assim no Estado democrático de direito, igual é o nosso país, e todas as vozes têm que ser ouvidas, até essas, né, que eu com as quais a gente não concorda. Me perdoe, mas eu não concordo com o que eles pensam, né? Marcelo, isso também tem mostrado, uma coisa que tem mostrado muito claramente é que o país está dividido, né? Abrimos as redes sociais ou mesmo os noticiários e há manifestações daqueles que chamam da direita, né, até ao extremo de pedir a volta do regime militar, mas muitos conservadores, muitas pessoas defendendo causas conservadoras, e do outro lado o inverso, também pessoas defendendo a questão mais ligada à esquerda, mais ligada à linha progressista. Você percebe isso no eleitorado, você percebe isso também em Brasília, essa divisão do país, e o que mais chama atenção, uma certa animosidade entre os dois lados? Sim, na verdade sempre existiu, né, Luiz? É que eu acredito que com todos os acontecimentos recentes do país, né, todos esses problemas de ordem de corrupção, o impeachment da presidente Dilma, né, a situação financeira, econômica do país que está exigindo que muitos projetos polêmicos venham à pauta e à discussão, isso acaba aflorando os ânimos, né? E então acaba gerando esse tipo de divergência que sempre existiu, mas com todas essas questões colocadas, com todos esses problemas, isso aflora. Então as pessoas ficam mais, como é que eu poderia dizer? Enfim, elas querem manifestar a sua opinião. E hoje, com as redes sociais, a gente pode ter um termômetro disso. Porque antigamente não tinha rede social. A pessoa ia reclamar para onde? Né? Ia dar sua opinião aonde? Né? Hoje não, com a rede social todo mundo está lá colocando a maneira que ela pensa, o que ela entende correto ou não. E a tendência é isso cada vez mais se acirrar, né? E como agora eu só espero que isso fique no campo das ideias. Porque é importante haver essa divergência. Eu posso não concordar com você, mas vou continuar sendo teu amigo, né? Então, cada um pensa da maneira que entende correto. Nós acabamos de falar aqui, ó, não teve a manifestação em Brasília? Gente defendendo a volta do regime militar? Olha que coisa mais, na minha forma de pensar, absurda. Mas tem muita gente que defende, né? Eu respeito, não concordo, mas respeito. É isso que tem que haver. Tem que ser debate sempre no campo das ideias, né?
Infelizmente, algumas situações fogem um pouco dessa prática. O jornalista Caco Barcelos, sim, da Rede Globo, foi covardemente agredido quando foi fazer uma cobertura de uma manifestação. Inclusive com agressões físicas, mas muito mais agressões verbais. Esse tipo de atuação, esse tipo de situação e atuação dos militantes também tem que ser combatida. Tem que ser combatida e tem que ser evitada, né? As pessoas têm que ter a real noção e dimensão, Luiz, que cada um tem a sua maneira de pensar e que isso tem que ser respeitado. Não pode aflorar tanto os ânimos a ponto de chegar às vias de fato. Agora, isso tem ocorrido ao longo do tempo, principalmente agora, depois do impeachment da presidente Dilma, a gente percebe essas diferenças afloradas. Tem que ser tudo no campo da ideia. Eu respeito a forma de você pensar, quero que também respeite a minha forma. Todo mundo tem direito a se manifestar, a se expressar, a mostrar às outras pessoas aquilo que ela acredita ser o correto, mas que tudo fique sempre dentro de uma forma respeitosa. Isso acontece muito em época de eleição, né? Os ânimos ficam aflorados, aí um agride o outro agride um, e não está correto, né? A gente tem que colocar uma pedra em cima de toda e qualquer discussão que não seja no campo das ideias. Somos todos brasileiros e queremos o bem do país. Eu creio que esse seja o objetivo de todos nós. Apenas existe a divergência da forma e do caminho que talvez isso seja feito. A esquerda acabou perdendo muito espaço em virtude de todos esses escândalos de corrupção, enfim, do que aconteceu no governo do PT, né? O pensamento de direita ele acabou se sobrepondo e conquistando um número maior de seguidores. Isso a gente pode perceber não só no Brasil, mas pode perceber isso até no mundo, né? Que existe uma tendência. Houve época que os partidos de esquerda, por exemplo, na América Latina, ganharam todos os governos, né? Agora é uma nova onda, né? Os partidos de direita estão ganhando o poder aqui na América Latina e até nos Estados Unidos, né? É uma forma de pensar. O que eu entendo é o seguinte: todos nós queremos o bem do Brasil. Tem uns que pensam que o caminho é por aqui, tem outros que pensam que o caminho é por ali. Agora, tem que se respeitar a opinião. Isso é democracia. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos conversar sobre Londrina, sobre a Prefeitura de Londrina, aqui no Jogo do Poder. Estamos de volta com o Jogo do Poder e nesta noite conversando com o deputado federal e prefeito eleito de Londrina, Marcelo Bellinati. Prefeito eleito, deputado federal, como está a situação da Prefeitura de Londrina? Vocês já receberam números na transição que já permitem ter vislumbrar o que vai acontecer em 2017? Veja bem, Luiz, nós estamos levantando todos os dados, a situação financeira da Prefeitura. Primeiro uma situação financeira geral, agora estamos na fase de secretaria por secretaria, órgão por órgão da Prefeitura. Não só a questão financeira, mas também estrutural, se falta funcionário, se tem funcionário excedente, como é que está a estrutura física das secretarias. E a situação é muito preocupante, viu, Luiz? Muito, muito preocupante mesmo, muito delicada. Existe uma previsão de déficit da ordem de 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. E isso são números, né? Números, Luiz. Números não mentem, está lá. Para quem quiser ver, existe uma previsão de déficit. O que é isso? É o que vai ficar para trás de 2016 e o que deixou de ser aportado, ou seja, de recursos para 2017. Significa dizer o seguinte: o que vai ficar para trás em 2016 e o que precisaria de recurso em 2017, mas que a Prefeitura não deixou os recursos necessários para cobrir esses custos. Essa diferença financeira já bate na casa de 300 milhões de reais. Vou dar um exemplo para você, concreto. Até dei uma entrevista para a Rede Globo de televisão. Eles me perguntaram do passe livre. Eu entendo que o passe livre é uma política pública interessante.
do ponto de vista educacional. Só que a atual administração não deixou dinheiro no orçamento para 2017 para pagar o passe livre. O que você faz? Ah, interessante, tem que dar. Só que não tem dinheiro para pagar. E aí? O que você faz? O vereador Mário Takahashi, em entrevista aqui também à CNT, usou esse exemplo, dizendo que o orçamento previa para 2016 14 milhões de reais. 14 está se gastando 24, 26 milhões. E para 2017 foi colocado no orçamento a proposta dos mesmos 14. Isso. É essa a diferença que não está? Essa é a diferença. E falta 10 milhões de reais para você manter a política pública. Seria mais ou menos o seguinte, fala, olha, você dá um benefício para a população, qualquer que seja, né? Só que não deixa o recurso para que se arque com o custo. E não é só isso. E veja bem, não é crítica à administração também, não. Eu só estou citando a dificuldade financeira que nós vamos enfrentar. Por exemplo, tem vários financiamentos federais. Vários financiamentos federais. Arco Leste, algumas obras de duplicação, de infraestrutura, Superbus, enfim. São vários financiamentos. Mas esses financiamentos junto ao governo federal, que são empréstimos bancários, são operações de crédito, que chamam financiamento mesmo do governo federal, a prefeitura tem que dar contrapartida para que a obra tenha o andamento. E para o ano que vem, essas contrapartidas que a prefeitura tem que dar são da ordem de 25 milhões de reais. A prefeitura deixou 2 milhões para pagar 25. A Capismel tem que aportar 88 milhões de reais. Tem que pagar 88 milhões de reais para a Capismel ano que vem para garantir a aposentadoria dos funcionários públicos municipais aposentados. Senão eles vão deixar de receber salário. 88 milhões de reais. A prefeitura deixou para o orçamento do ano que vem R$1.000 para pagar 88. R$1.000 para pagar 88 milhões. Deixou R$1.000 para pagar 88 milhões de reais. Então, os 300 milhões de déficit que eu coloco é somando todas essas questões. Tem várias outras. Somando tudo, você chega a um valor de um déficit de perto de 300 milhões de reais. Então, é uma situação muito delicada. Eu quero que o povo de Londrina saiba. No nosso governo, vamos ter transparência total. Total. Todo mundo vai saber o que está acontecendo na prefeitura. Todo mundo. Através da internet, através dos veículos de comunicação, nada de ficar manipulando dados. Nada. Porque isso é muito comum nos governos. Fala que está tudo bem, está tudo muito bom, está tudo muito bem, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Acaba o governo, hora que vira o governo, meu Deus do céu, estava tudo em frangalhos e tudo escondido debaixo do tapete. Acabou. Nós vamos transparência total. Você aí de casa, cidadão e cidadã londrinense, vai saber exatamente a quantas anda a situação financeira da prefeitura. Vamos mostrar para a cidade, para a sociedade civil organizada, para a nossa população, né? E falar, olha, a situação é essa, precisamos corrigir para avançar, para fazer Londrina voltar a crescer e se desenvolver. E eu estou falando aqui dessa dificuldade financeira que é grande, que é preocupante, mas eu não tenho dúvida nenhuma, Luiz, que nós vamos vencer esse desafio. Vamos sofrer um pouco, mas vamos vencer esse desafio e dar um rumo para Londrina, fazer Londrina voltar a crescer, se desenvolver, gerar emprego, gerar renda, melhorar a saúde pública. Vamos passar um 2017 muito apertado, mas eu vou fazer minha parte. Tenho certeza, há 20, 30 anos que Londrina está seguindo num caminho errado. Todo mundo sabe. Só que ninguém tem coragem de promover as transformações que a cidade de Londrina precisa. Sabe por quê? Porque tira as pessoas da zona de conforto, gera atrito. E o prefeito senta lá e ele muitas vezes não quer gerar nenhum tipo de atrito. Por quê? Porque ele é político. E aí a cidade vai caminhando para o abismo. Hoje nós estamos na beira do abismo. Pode ter certeza. Eu sei o tamanho da minha responsabilidade e nós vamos fazer
as transformações que a nossa cidade precisa. Do que eu estou falando? Por exemplo, acabou a muralha. Acabou a muralha, viu? Porque Londrina tem muralha. Mas não é só a muralha, aquela muralha que eles falavam de mercado, não. Não é, não. É muralha no comércio, é muralha na indústria, é muralha na prestação de serviço, é muralha em todos os segmentos da economia. As empresas não vêm para cá porque existe uma dificuldade, não se deixam que as empresas venham para cá e muitas delas estão indo embora. Com isso a cidade vai empobrecendo. Mudou essa linha de raciocínio. Eu quero o quê? Londrina aberta, globalizada, que venham novas empresas para a nossa cidade, valorizar o empresário local também para que ele possa expandir os seus negócios. Luiz, eu fui eleito, eu não tinha uma pessoa trabalhando na minha campanha, só voluntários. Está aqui o Padre Roque sabe disso. Tinha o pessoal do comitê contratado e o pessoal da televisão. Eu não tenho compromisso com ninguém. Com ninguém. Tenho compromisso com Londrina. E nós vamos promover essas transformações que a nossa cidade precisa e merece. Em todos os sentidos, em todos os níveis. Eu sei que eu vou apanhar pra caramba. Sei que vou ser questionado. Mas nós vamos enfrentar esse desafio e dar um rumo para Londrina. Eu não tenho dúvida que ao final de 4 anos nós vamos ter avançado muito. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Porque o que precisa é corrigir. Não tem cidade melhor do que Londrina. Não tem cidade melhor do que Londrina. E é inadmissível a gente ver a nossa cidade nessa situação. Marcelo, para a gente encerrar esse bloco, a questão que eu quero fazer para você, a pergunta que todos, claro, gostariam de fazer é a seguinte: a atual administração do prefeito Alexandre Quiref criou uma imagem de uma administração que fez um trabalho financeiro, particularmente, uma administração bastante austera e bastante correta na Prefeitura de Londrina. O fato desses números que você traz para a gente, que estão também nos meios de comunicação e estão consignados na proposta de orçamento que foi mandada para a Câmara de Vereadores, isso cria uma nova imagem? Eu não sei se cria uma nova... Porque, veja bem, Luiz, a gente não pode viver de imagem. A gente tem que viver de realidade. Você lembra a Dilma? O que a Dilma falava? Que estava tudo maravilhoso o governo dela, não é? Você lembra disso? Acabou o governo, apareceu a verdade. Governos estaduais, não era a mesma coisa? Está tudo maravilhoso, está tudo lindo, maravilhoso. Acabava o governo, se o cara se reelegia, vinha aquele pacotaço, né, com um monte de medida prejudicial às pessoas, e todo mundo falava, pera lá, mas não estava tudo certo? Então, não é imagem. A gente tem que parar com isso, temos que trabalhar com a realidade. E é isso que nós vamos mudar, Londrina. Nós vamos mudar. Transparência total. Nada de manipular números, nada de manipular dados. Londrina vai saber exatamente a quantas andam a situação financeira da prefeitura, as licitações que estão sendo feitas, aonde está sendo investido o dinheiro pago pelos impostos da população, a quantas anda os postos de saúde, tudo. Nós vamos disponibilizar todas essas informações para a população. Em relação objetivamente à sua pergunta, se foi criado essa imagem, enfim, eu particularmente, Luiz, desejo toda a sorte do mundo ao prefeito Alexandre Quiref, a todos os ex-prefeitos. Eu quero pensar daqui para frente. Daqui para frente. Se era verdade ou não o que falaram até agora, eu não sei. O que eu sei é o seguinte: eu vou mostrar para a população a maneira que nós estamos pegando a prefeitura de Londrina. Não quero apontar culpados e nada, mas a população vai saber, ó, é essa a situação da prefeitura de Londrina. Não vou pensar no passado, vou olhar para frente, buscar as soluções. Mas tenham certeza, transparência total. O senhor e a senhora de casa vão saber exatamente a verdade de a quantas andam a situação da prefeitura. Não só agora, durante todo o mandato do Marcelo Bellinati. Eu quero, Luiz, uma das metas do nosso governo é ser a cidade mais transparente do Brasil. Nós vamos implementar isso. Desejo boa sorte ao prefeito Alexandre Quiref. Todas as pessoas, viu, Luiz? Todos. Às vezes criticam o Bellinati, criticam o Nedson, criticam o Sheida, criticam o Barbosa, mas todos criticam o Quiref
todos têm pontos positivos e todos têm também pontos negativos. Ninguém é perfeito. Nós somos seres humanos, né? Então eu quero sim olhar para frente. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho eu volto com o Jogo do Poder com o Marcelo Bellinati. Você fica agora com os destaques da semana, direto de Brasília. Os 47 bilhões de reais arrecadados com a repatriação de recursos não chegam a 1/3 do rombo no orçamento da União deste ano. E o governo federal ainda terá de dividir o dinheiro com estados e municípios, que por sua vez querem uma fatia maior de repasse. Pela lei que regulamentou a repatriação, os estados e municípios teriam direito à parcela apenas dos impostos arrecadados, mas não das multas. Os governadores entraram com ação no STF pedindo a mudança e os municípios também resolveram entrar na briga pelo dinheiro. A Frente Nacional dos Prefeitos já entrou com ação e orienta os prefeitos a fazerem o mesmo. Os estados em crise não têm outra saída senão cortar gastos. O rombo fiscal das 27 unidades da federação soma 56 bilhões de reais. 19 estados e o Distrito Federal estão com as contas no vermelho. Sem dinheiro no caixa, os governos começaram a vender ativos e receitas que ainda nem receberam para pagar as dívidas mais urgentes. E com a crise, a atividade econômica cai. As pessoas compram menos, a indústria e o comércio vendem menos e, portanto, pagam menos impostos. A arrecadação do Estado também cai e o dinheiro que sobra mal dá para pagar os salários. Neste momento, o governo federal tenta aprovar no Congresso uma emenda constitucional que proíbe a gastança acima do que for arrecadado. Não são apenas os estados que estão com dificuldade de pagar o 13º salário por causa da crise econômica. Uma pesquisa em São Paulo mostra que a maioria dos microempresários não vai conseguir cumprir com a obrigação. A pesquisa foi feita pelo Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias. De acordo com o levantamento, 7 a cada 10 empresas admitiram que estão com dificuldade para arcar com a conta. 17% já admitem que vão, pelo menos, atrasar o benefício. A primeira parcela do 13º deve ser paga até o próximo dia 30. Uma outra pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas mostra que 1 em cada 4 trabalhadores quer usar o benefício para pagar contas e organizar a vida financeira. Estamos de volta com o Jogo do Poder com o Marcelo Bellinati. Marcelo, pelo que você coloca para nós, para os nossos telespectadores, o ano que vem, o ano próximo, vai ser o primeiro ano do seu mandato, será um ano de muitos desafios. Sim. Em um minuto, é possível enfrentar todos esses desafios? Claro, eu sou o mais otimista do mundo. Com planejamento, com metas claras e com muito trabalho, nós vamos vencer todas essas dificuldades e, paralelamente a isso, já fazendo projetos, desenvolvendo projetos com planejamento, como eu disse, com metas, nós vamos sim avançar e vamos vencer. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ninguém segura Londrina, gente. Nós precisamos corrigir o rumo. Isso nós vamos fazer. Às vezes vai gerar certas polêmicas, porque tira privilégios, né? Mas nós vamos corrigir o rumo da cidade e dar um rumo para ela para o futuro. Eu não tenho dúvida nenhuma. Vamos sofrer muito em 2017, mas tenho certeza, nós vamos avançar e fazer Londrina novamente ser uma das cidades mais maravilhosas do Brasil. Já é, mas nós precisamos voltar a assumir essa grandeza da nossa cidade perante o sul do país e o nosso querido Brasil. Boa sorte. Confio demais nisso. Boa sorte, obrigado pela entrevista, ótima noite. Obrigado, Luiz. Um abraço, gente. Bom final de domingo e boa semana. Você fica agora com a programação da CNT. Muito obrigado pela audiência, uma boa noite para você.